Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos juntos para conversarmos sobre assuntos importantes, relevantes para o nosso desenvolvimento, conhecimento, ajuda, enfim. Antes de tudo, antes de falar sobre o que a gente vai conversar aqui, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e ele alcance mais e mais e mais e mais pessoas, tá bom? Conto com você, tá bom? Posso contar com você? Ótimo! Eu combinei com vocês se lembram que eu combinei com vocês no último vídeo que eu fiz sobre escrita terapêutica? Eu combinei que eu traria aqui para vocês um pouquinho sobre ciclo do abuso. A gente falou um pouquinho sobre isso quando eu falei da escrita, da gente escrever e deixar as evidências do porquê que a gente toma as nossas atitudes e porquê que a gente fica ou porque a gente sai, por exemplo, de um relacionamento. E aí que eu dei esse exemplo, né? Se vocês se lembram. E eu tava dando uma olhada, eu sei que aqui no YouTube eu já falei sobre relacionamentos abusivos. Então, se você não viu, você dá uma procuradinha aí na playlist, tem relacionamentos abusivos. E aí você também aumenta um pouco aí do seu conhecimento a respeito desse assunto que é tão importante e tão presente hoje nas nossas vidas, infelizmente. Às vezes nas nossas vidas particulares e às vezes perto da gente a gente percebe esse tipo de relacionamento. Vamos falar sobre ciclo da violência. Vamos ampliar um pouquinho do relacionamento abusivo para a violência, porque querendo ou não, o relacionamento abusivo, ele é um tipo de violência, né? O abuso é uma violência. Então eu queria conversar com você sobre 3 fases que tem o ciclo da violência. Pensa um ciclo, né? Ele fica, pensa num círculo fechado, então ele vai se repetindo. Então ele se repete, e a ideia e o trabalho de todos nós é fazer com que a gente interrompa esse ciclo, que a gente pare esse ciclo, para que isso não termine, infelizmente, em situações como a gente já presenciou e a gente conhece, como o feminicídio, por exemplo. 3 fases. Primeira fase do ciclo da violência, a gente chama, e algumas pessoas que são bastante estudiosas do assunto chamam de o período da tensão. Então, dentro de um relacionamento, a pessoa que é a pessoa violenta, né? A pessoa que é o agressor, a pessoa que é que toma atitudes agressivas nessa relação, começa a ficar tensa, né? Começa a ficar mais irritado, começa a ficar mais nervoso ou nervosa, começa a ficar mais agitado e começam as agressões. Dentro dessa fase, nós temos alguns tipos de agressões, né? Porque a agressão a gente já imagina que foi lá e fez uma agressão física. Às vezes você pode estar sofrendo agressões e você não sabe que você está sofrendo agressões. Então podem ser alguns tipos de agressões. A gente tem a agressão verbal, a agressão física, a agressão moral, a agressão patrimonial. A gente tem esses tipos e depois também outras pessoas acabam trazendo uns subtipos dessas agressões. Em suma, a gente tem esses tipos de agressão. Tem mais uma. São 5. Tem mais uma. A psicológica. Então vamos repetir? Física, verbal, psicológica, moral e patrimonial. Física, a gente não precisa nem discutir aqui. Verbal, também a gente não precisa discutir aqui. Ai, Ana, ficar me rotulando, ficar me dando apelidos, ficar me expondo, é um tipo de agressão verbal? Uma vez que você coloca limites e você fala para as pessoas que estão ao seu lado, dentro de um relacionamento, pessoas, seus pares, que você não gosta de tais situações, de tais rótulos, de tais palavras, você põe esse limite e a pessoa continua, ela está ultrapassando esse limite. Então, ponha seus limites, tá bom? Não deixe de colocar e avaliar o que você gosta e o que você não gosta, o que é tudo bem e o que não é tudo bem. Porque o que passar de limite, gente, passou do limite. É um tipo de agressão, tá?
mas deixe claro seus limites. Ai, pessoa do limite, eu não gosto que me chame assim. Mas a pessoa sabe que você não gosta, então deixe claro também, tá? Agressão verbal, agressão física, agressão psicológica. Você não vai dar em nada, ninguém vai te querer. Nossa, você é incapaz. Você é igualzinho fulano de tal, que não deu nada na vida. Nossa, você não vai achar ninguém melhor que eu. Sabe a pessoa que começa, aspas, entrar na sua mente? Começa a jogar algumas crenças, alguns rótulos, algumas situações, ou fazer algumas ameaças. São agressões psicológicas. Tudo que acaba te envolvendo psicologicamente, emocionalmente, dentro das suas vulnerabilidades, a gente pode entender que é uma agressão psicológica. Agressão patrimonial. A pessoa, ela... Eu ia falar agride, né? Mas a pessoa, ela te rouba. A pessoa, ela te furta. A pessoa faz com que você perca alguns bens ou algo que você construiu ou que você tem de herança. Então, dentro desse contexto também existe esse tipo de violência. Eu vou te deixar sem nada. Você vai morar na rua. A casa é minha, o carro é meu, isso é meu, isso é meu, isso vai ficar sem nada. Agressão moral. A pessoa te expõe, a pessoa faz você perder empregos, a pessoa fala de você, a pessoa fala dos seus segredos, a pessoa fala daquilo que você divide só com ela. Esses tipos de violência nós temos hoje. E vai pensando aí, infelizmente, no que você pode estar vivendo ou no que alguém próximo de você possa estar vivendo. Tá? Então, na primeira fase desse ciclo, a gente fala sobre o agressor ficar mais tenso e começar a utilizar de algumas dessas violências já, tá? Que é essa fase de tensão. Isso tudo, gente, vai escalonando, né? Tem uma escalonada, não é pá. Eu sempre falo aqui, as coisas não acontecem assim. As coisas têm uma escalonada. E o que é mais importante? Nós percebemos, nós conseguimos identificar, avaliar a escalonada da nossa vida, de tudo da nossa vida. Coisas boas que nós vamos conquistando e as coisas difíceis que vão acontecendo e que a gente tem que ir observando. Então, tudo é uma escalonada partindo desse princípio. Observe-se. Mindfulness. Atenção plena no momento presente. Observe a sua vida, suas emoções, suas escalonadas, para que você não seja pego de surpresa, para que esse evento de surpresa não venha na sua vida. Segunda fase que a gente pode falar aqui é a fase da agressão propriamente dita. Então a pessoa, ela sofre essas agressões verbais, físicas, psicológicas, morais, ela sofre isso e nessa fase a pessoa que está sofrendo esse tipo de agressão, ela pode se intimidar, ela pode ficar com vergonha, ou ela pode denunciar, ela pode, tentar sair desse ciclo. É a fase onde a pessoa acaba ficando mais movimentada, né? A vítima acaba ficando mais movimentada para fazer algo. Geralmente é nessa fase onde ela está sofrendo de fato todas essas situações. A terceira fase é, infelizmente, a fase que a gente chama de lua de mel. É a fase do arrependimento. É a fase onde o agressor percebe a possibilidade de perder aquela pessoa, ou então, enfim, por N situações, né? O agressor, ele entra nessa fase de arrependimento, de lua de mel, entre aspas, promete muitas coisas, promete mudança, promete que isso não vai acontecer mais, e aí a vítima fala, puxa vida, quem nunca errou, né? Então vamos dar mais uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Já perdi até as vezes de quantas chances eu dei. Onde é o ciclo? Passa essa fase da lua de mel, o agressor já começa novamente com um momento de tensão, às vezes por uma coisa besta, boba. Ele já entra nessa irritabilidade toda e assim continua esse ciclo. Nós precisamos parar esse ciclo. Você precisa parar esse ciclo. Você precisa entender que pode ser que você esteja num ciclo de violência e que isso vai se repetir. E
Algo muito importante também que eu acho que a gente precisa pensar é que ninguém fica num ciclo porque quer. Ninguém gosta de um ciclo assim, né? De tanto sofrimento, de tanta exposição, de tanta agressão. Existem reforçadores que fazem com que você fique nesse ciclo. E aí é legal você identificar os seus reforçadores. Por que você continua nesse ciclo? Porque você não consegue sair, porque você não tem apoio. Por quê? O que acontece? Primeiro identifica o que acontece na sua realidade, na sua vivência, que você continua nesse ciclo e que faz com que você não pare esse ciclo. Eu costumo dizer que os nossos comportamentos, eles reforçam, muitas vezes, comportamentos ruins que as pessoas fazem conosco. Isso não é culpabilizar, não, gente. Não, isso não é uma culpa minha, não é culpa sua. Eu tô dizendo que é importante você identificar os seus reforçadores. Por que você, por exemplo, continua nesse ciclo de violência? Por que você não consegue parar esse ciclo? E identificar isso. Identificando isso, a gente consegue fazer um plano de ação para as suas razões e os seus motivos. Vocês que não estão passando por violência, eu queria dizer que não é simplesmente assim, ai, sai, larga. Ai, não é assim, gente. As coisas não são tão simples quanto parecem quando nós não estamos no problema. Uma coisa é a gente resolver o problema dos outros. Outra coisa é a gente resolver os nossos. Quando nós estamos no olho do furacão, nós estamos envolvidos ali, muitas vezes a gente não consegue ter um olhar perspectivo. Por isso que nós precisamos de ajuda. Todos nós, eu, você, todo mundo, precisa de ajuda. Então identifique os seus reforçadores para você sair desse ciclo, para que isso acabe, para que isso pare. Você que é agressor e se identificou, agressor, se identificou nesse ciclo também, identifique o porquê desses comportamentos. Procure ajuda. Procure tentar entender por que você resolve as coisas dessa forma. Por que você faz isso. Para que você melhore também, você também não seja uma vítima desse ciclo todo. Porque a gente não pode olhar só para a vítima, a gente tem que olhar para o agressor também. Será que o agressor foi uma vítima? Igual na ideia do bullying? Será que eu faço bullying porque eu sofri bullying? Será que eu sou agressor porque eu sofri alguma vez agressão? Olhe para você, procure ajuda, procure entender o porquê que você faz o que você faz. Eu sempre trago aqui, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente sente o que a gente sente? Questione. Existe uma vida plena, abundante para nós. Uma vida saudável, uma vida verdadeira, uma vida boa para nós. E nós precisamos buscar isso através do autoconhecimento, através do autocuidado, através do olhar para nós mesmos. Procure você identificar isso na sua vida e tentar também quebrar esse ciclo. E procure também passar isso para outras pessoas que possivelmente podem estar sofrendo ciclos de violência. Nós resolvemos nossas questões de diversas formas e precisamos buscar as formas mais saudáveis para resolvermos as nossas questões. Vamos recapitular? Ciclo da violência, 3 fases. Fase de tensão, fase da agressão propriamente dita e fase da lua de mel, do arrependimento. Essas fases, cada vez que elas vão recorrente, elas vão ficando mais curtas. Então, elas vão da fase de tensão, já passa logo para agressão, já passa logo para lua de mel, já passa logo para agressão e viram uma bola de neve, né? Uma constante. São essas três fases. Quais são as violências que a gente sofre? Violência moral, violência patrimonial, violência física, violência verbal, violência psicológica. Olha aí se você está sofrendo algum tipo de violência. Como que eu faço para as pessoas não virem com violência para cima de mim? Como que eu faço isso? Como que eu não permito que uma brincadeira, uma gozação, uma zoação não vire uma violência? Fale, coloque seus limites, saiba o que é violência e o que não é violência para você.
Sabe o que tá tudo bem e o que não tá tudo bem para você. Coloque os seus limites. Para isso tudo, gente, pensa comigo. Para isso tudo acontecer, o que a gente precisa? Se conhecer. O que a gente precisa? Se olhar. Investir tempo em nós mesmos, para que nós consigamos nos posicionar, nos defender, ser o primeiro a nos defender e conseguir quebrar qualquer tipo de ciclo de violência e qualquer tipo de manifestação dessa forma na nossa vida, na vida dos nossos pares, dos nossos próximos, e consigamos desenvolver isso e espalhar isso para a maior parte de pessoas que nós pudermos. Eu vejo você, fale aqui nos comentários o que você achou, pode me chamar, vamos conversar, e eu espero que você tenha uma vida feliz, próspera, abundante, plena e abençoada. Um beijo para você.